Olá pessoal, então aqui retomando, esse é o OpenApp, o programa estatístico que vocês vão estar utilizando para fazer o cálculo do tamanho da amostra de vocês, openapp.com, esse é o menu, tá? Vocês vão entrar em tamanho da amostra, estudos transversais, corte e ensaio clínico, entra nesse ícone, caso controle nesse aqui. Então, ó, tamanho da amostra, transversal, corte, ensaio clínicos com amostras aleatórias. Vocês vão clicar em entrar dados e vão colocar os parâmetros. Vejam que, como eu falei para vocês, o nível de confiança e o poder estatístico, eles já são padrão, tá? Então já tem aqui 95% de confiança, 80% de poder. Aqui a gente pode estar modificando, nesse momento eu vou deixar uma razão 1 para 1, entre expostos e não expostos. E aqui a gente coloca o percentual de exposição, né? Percentuagem de não expostos, percentuagem de expostos, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo próximo que a gente tinha em aula, 21,3 de não expostos, 25,2 de expostos, e a gente vai calcular o tamanho dessa amostra, 3.922 indivíduos, certo? Entrar dados, se eu modificar aqui a razão 1 para 2, chance de hipertensão, ou eu tenho 2 hipertensos para cada um não hipertenso, se essa for a realidade, né? Vocês podem estar modificando. Que eu vou deixar 1 para 1 e vou modificar o percentual. Vamos pensar lá no sobrepeso, que a gente tinha 22 mais ou menos, vamos deixar 21,3, e aqui a gente tinha 50%, 52,3%. Tá? Bom, 52, 51,98. Calcular, ele me dá o número de indivíduos que eu preciso. Aqui, se eu entrar em caso controle não pareado, mesma coisa, entrar dados, 95, 80, a razão já está um caso para um controle. Vou colocar aqui que eu quero um caso a cada 3 controles. O máximo que a gente usa é 1 para 4, tá, gente? Mas normalmente 1 para 2 e 1 para 3. Porcentagem de controles expostos. Meus controles têm uma exposição de 9,2% e os meus casos vão ter uma exposição de 45,1, 68 pacientes. E aqui a gente consegue ver os parâmetros que foram utilizados, que é o que vocês precisam para o cálculo, né, para a descrição do tamanho da amostra. Então, nível de confiança de 95%, um poder de 80%, uma razão de 1 para 3, né, com uma proporção esperada entre os casos de 45,1, um odds de 8, tenho lá um tamanho amostral de 68 mais 20%. Nunca esqueçam de acrescentar 20% ao N calculado, certo? O que mais que a gente não viu ali na aula, que pode ser utilizado, é a diferença entre médias. Então, aqui se mantém 95 de confiança, poder de 80, uma razão de 1. E aqui, ó, comparando os grupos, tá? Vamos pensar lá, sei lá, uma média de um marcador laboratorial qualquer, tá? O grupo 1 tem em média 156,3, mais ou menos. Bom, aqui eu botei vírgula, é ponto. 156,3, mais ou menos o desvio padrão de 13,8. Gente, eu não consigo calcular sem desvio padrão, tá? E aqui eu vou ter de 80,2 com desvio padrão de 15,5. Tá? E aí eu vou calcular a diferença entre médias
Aqui deu um número ínfimo, né? Em função da grande diferença que eu coloquei aqui. Certo, pessoal? Então, qualquer coisa, entrem em contato. Boa atividade para vocês.